Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou a professora Renata, leciono matemática e hoje a gente vai retomar a correção do nosso material impresso. Será a nossa segunda aula, o qual a gente vai continuar com aquele objeto de conhecimento que vai trabalhar com sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Só que em nossa aula de hoje a gente vai ver a parte do material impresso que vai trazer a resolução de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Método da comparação. Cebolinha e Magali estão com muitas dúvidas e necessitam de você para chegar a algum resultado. Observem que o Cebolinha faz o seguinte questionamento. Se o produto de 3 com 2 é igual a 6 e 30 dividido por 5 é igual a 6, então o que podemos dizer das expressões produto entre 3 e 2 e divisão de 30 pelo número 5? Já a Magali, ela vem com o seguinte questionamento. Se 3 mais 5 é igual a 8 e 1 mais 7 é igual a 8, então o que podemos dizer das igualdades 3 mais 5 igual a 1 mais 7? E aí, pensou um pouco? Vamos lá. No item A, nós temos a seguinte pergunta. Que resposta você daria para a Cebolinha e para a Magali? Neste caso, ao Cebolinha eu diria o seguinte. Se o produto entre 3 e 2 e a divisão de 30 pelo número 5 representam o mesmo valor, ou seja, o mesmo número, que neste caso é o 6, podemos dizer que o produto de 3 por 2 é igual a 30 dividido por 5. Já para a Magali, eu diria o seguinte, que 3 mais 5 e 1 mais 7 são expressões iguais, uma vez que elas vão apresentar o mesmo resultado, ou seja, as duas chegarão ao valor numérico 8. Já no item B, nós temos o seguinte, se x mais y é igual a m e a mais b é igual a m, então, neste caso, o que se pode concluir sobre as expressões x mais y e a mais b? Eu posso dizer, então, que elas são expressões equivalentes. Por quê? Se eu atribuir os mesmos valores às variáveis, elas vão resultar no mesmo valor numérico. No item C, se 12 dividido por 4 é igual a 3 e 3 é igual a 1 mais 2, então, o que será igual a 1 mais 2? Será exatamente o 12 dividido por 4. Por quê? Tanto o 12 dividido por 4, quanto o 1 mais 2, ele vai me trazer o mesmo valor numérico, que é o número 3. Item D. Você lembra da conversa estabelecida entre a Mônica e o Cascão no início do bloco de atividades? Vamos relembrar então. Até o dia 31 de maio de 2020, a soma de pacientes recuperados e de casos confirmados de Covid-19 em Caruaru era igual a 1.007 pessoas. Enquanto que a diferença de casos recuperados e confirmados nesta mesma data é igual a 159 pessoas. Agora, você estudante precisa descobrir a quantidade de pacientes recuperados e confirmados na cidade de Caruaru, considerando a data 31 de maio de 2020. Então, de acordo com essa pesquisa, a gente pode obter a informação de que a quantidade de pacientes que se recuperaram nesta data, até 31 de maio de 2020, era de 583 casos. Já para a quantidade de casos confirmados, até a data 31 de maio de 2020, nós temos um quantitativo 424. Como você avalia esses números identificados? Se nós observarmos o quantitativo de casos recuperados e confirmados, nós vamos verificar que o número de pacientes que já haviam se recuperado do Covid, nesta data 31 de maio, superava a quantidade de casos confirmados. Uma outra observação que o estudante ele pode fazer é representar justamente através da álgebra qual vai ser o valor, o total em que o número de casos de pacientes recuperados vai superar o número de casos que foram confirmados com a Covid na cidade de Caruaru, considerando a data 31 de maio de 2020. Nós temos aqui uma seguinte pergunta. No momento em que você está respondendo essa atividade,
Como está a situação de pacientes recuperados e confirmados nesta cidade? Lembrando ao estudante que a informação que eu vou dizer em relação a esse questionamento, ela poderá ser diferente da sua. Por quê? Vai depender da data em que você realizou a pesquisa e coletou os dados dos pacientes recuperados e confirmados. Então, a pesquisa realizada pela professora foi exatamente no dia 4/9/2020 e ela traz uma situação diferente daquele primeiro cenário que a gente tinha lá em 31 de maio. Vejam que agora a situação se inverte. O número de casos confirmados, ele supera o quantitativo de casos recuperados. Neste caso aí nós temos 7.337 casos confirmados, enquanto que o quantitativo de casos recuperados é inferior, chegando a ser 6.853. E por último, deseja-se saber quais são as ações que a cidade de Caruaru ela vem fazendo para evitar que esse número de casos confirmados aumente. Nós temos aqui alguns exemplos que podem ser diferentes daqueles que vocês vão registrar em seus cadernos e no material impresso. Nós temos aqui aferição de temperatura, barreiras sanitárias para orientar a população e também o monitoramento dos bairros para poder ter uma análise da taxa de isolamento social em cada bairro de Caruaru. Vamos agora para o método da adição, o qual a gente vai encontrar os valores das incógnitas do sistema de equação utilizando a adição entre as equações 1 e 2 de acordo com os seus membros. De início, nós vamos começar com uma pesquisa. Essa pesquisa vai ser direcionada àquele estudante que ele possui o livro Trilhas da Matemática do 8º ano em sua residência. Então, ele vai utilizar o capítulo 10 desse livro, nas páginas 139 a 142, para poder descrever em seu caderno algumas solicitações do próprio material. A primeira descreva por escrito quais as informações que essas páginas mencionadas, que serão da 139 a 142, vão tratar para você, estudante. Em seguida, é apresentado algum método para a resolução de situações problemas que envolvam equações com duas variáveis? Se a resposta for sim, você vai informar qual é o tipo de método. Terceira pergunta, aproveite este momento e vá até a página 138 e parte da página 139 e veja se é apresentado outro método para este tipo de resolução. Se a resposta for sim, e se for possível, você vai especificar qual a diferença entre os métodos. Então, dentre as informações que as páginas tratam, é justamente a resolução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas através do método da adição. Além disso, você também vai encontrar algumas representações gráficas que vão estar de acordo com os sistemas que foram propostos. O segundo questionamento vocês vão verificar na página 138 e parte da 139 se existe um novo método para esse tipo de resolução. E se caso existir, dizer qual é a diferença entre eles. Se a gente observar essas páginas mencionadas, vamos verificar que existe sim um outro método que traz como se resolver sistemas de equações do primeiro grau. E ele vai ter uma pequena diferença em relação ao método da adição. Como o próprio nome dele já diz, método da substituição, vai ser necessário fazer a substituição de uma incógnita por outra, e isso é feito através isolando uma das variáveis, uma das incógnitas, no primeiro membro da igualdade, para que ela possa ser substituída na equação 2. Após esta pesquisa inicial, vamos resolver a situação a seguir. Observem a situação do Dr. Espada. Dr. Espada está em dúvida se a situação-problema que ele pensou responde ao sistema de equações, que é esse que nós temos aqui logo abaixo. A soma de x com y vai ser igual a 39 e a diferença, ou seja, a subtração entre x e y, vai ser igual a 8. Então, vamos observar aqui o que foi que o Dr. Espada pensou, qual foi a situação-problema que ele criou e tentar ajudá-lo para verificar se ela vai ter alguma relação com o sistema de equações que a gente tem logo acima. Nós temos o seguinte, em uma sala de aula havia 30 alunos, entre meninos e meninas. Sabe-se que o produto do número de meninos pelo número de meninas é igual a 30 e a diferença é igual
a 8. Se nós analisarmos essas informações que está no problema e trazer para a linguagem algébrica, montando um sistema de equações, nós teremos as seguintes equações aqui. Primeiro, nós temos que o produto entre o número de meninos pelo número de meninas vai ser igual a 30. Ou seja, se eu chamar, por exemplo, o número de meninos de X e o número de meninas de Y e fizer uma multiplicação entre eles, o produto vai ser exatamente 30. Já a segunda equação, ela traz o seguinte, que x menos y é igual a 8, que ele vai justamente em relação à última parte do problema, que ele vai dizer que a diferença é igual a 8. Ou seja, se eu verificar o número de meninos e subtrair desse valor a quantidade de meninas, eu terei um resultado exatamente igual a 8. Desse modo, se a gente observar os dois sistemas, o primeiro, que foi o proposto no item A, e o segundo, que traduz a situação problema de Dr. Espada, a gente vai ver que não existe uma relação entre a situação problema dele e o sistema de equações que o item A propôs, pois a expressão produto, utilizada por ele, ela não vai condizer com a informação da primeira equação do próprio sistema do item A, que não traz um produto, mas sim uma adição. Letra B. Caso esteja errada a situação problema que Dr. Espada propôs, tente escrevê-la da forma correta e, em seguida, indique o número de meninos e meninas desta sala de aula. Nós temos aqui novamente o sistema que traz a adição entre x e y igual a 30 e a diferença entre essas incógnitas sendo igual a 8. Então, nós poderíamos ajudar Dr. Espada e indicar o problema da seguinte forma. Eu utilizando x para o número de meninos e a letra y para o número de meninas, podemos elaborar a seguinte situação. Em uma sala de aula, havia 30 alunos, entre meninos e meninas. Sabe-se que a soma do número de meninos com o número de meninas é igual a 30 e a diferença é igual a 8. Então, neste caso aqui, em vez de utilizar a palavra produto, como o Dr. Espada fez, eu utilizei a palavra soma. Poderia utilizar também a palavra adição. Podemos agora descobrir o número de meninos e meninas através do método da adição, que é uma das formas de se resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Voltando aqui ao nosso sistema, observem o seguinte. O método da adição, ele, como o próprio nome já diz, a gente vai fazer aqui a adição entre os membros da equação de acordo com as incógnitas. O x, ele só pode ser adicionado ao próprio x. Se eu somar um x com o x, eu terei exatamente 2x. Veja que aqui a incógnita y, ela possui sinais diferentes. Então, neste caso aqui, elas podem ser eliminadas, será um resultado igual a 0, devido aos sinais serem inversos, e a adição de 30 com 8, ele vai me trazer um total igual a 38. Continuando aqui a nossa resolução, nós deixamos de ter duas incógnitas e passamos a ter apenas uma incógnita, que é aquela que vai indicar a quantidade de meninos, e a gente vai poder resolver essa equação. Lembrando que, se caso o x ele aparecesse mais de uma vez, não teria problema. O que iria dificultar a sua resolução seria se nessa equação aqui existisse uma incógnita diferente. Então, se eu tenho 2x que é igual a 38, eu tenho que pensar, por exemplo, em um número que, se eu multiplicar por 2, o resultado vai ser exatamente 38. Ou, de uma outra forma, eu posso deixar o x isolado no primeiro membro e o número 2, ele vai ter que fazer parte do segundo membro. Só que nós precisamos observar que aqui nós temos uma multiplicação entre o número 2 e o x. Então, a partir do momento que ele vai mudar para o segundo membro, ele precisa alterar também a sua operação, que vai ser, no caso, a inversa da multiplicação, se tornando a divisão. Então, eu vou dividir o número 38 por 2 e vou chegar à resposta x igual a 19. Isso significa que o número de meninos é igual a 19. Agora que eu consegui descobrir o valor da incógnita x, que ela vai representar o número de meninos, eu posso escolher uma dessas duas equações e, a partir daí, encontrar o valor da incógnita y e descobrir o número de meninas que existiam naquela sala.
Eu escolhi, nesse caso, a primeira. Lembrando que o estudante ele vai escolher a equação de preferência dele. Eu escolhi a primeira, mas você pode fazer com a segunda, que conseguirá encontrar o valor de qualquer forma. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 19. Por quê? Porque 19 foi o valor que eu encontrei para esta incógnita. Então, vejam que aqui eu deixei destacado em vermelho, já para diferenciar, que o x ele foi substituído pelo número 19 e nós ficamos com 19 mais y igual a 30. Para descobrir o valor de y, eu preciso retirar esse 19 daqui. Eu poderia fazer a subtração de 19 nos dois membros da minha equação, primeiro e segundo membro, já que se trata de uma igualdade e um equilíbrio. Para que esse equilíbrio se mantenha, a operação que eu fizer em um membro eu terei que fazer no segundo, ou então eu posso isolar o x, deixá-lo sozinho no primeiro membro e retirar esse 19 que está no primeiro membro e trazê-lo para o segundo membro da equação. Neste caso, mais uma vez, nós vamos observar que tem que ser com a operação inversa, que ele está aqui no primeiro membro, que é o que está antes da igualdade. Se o 19 ele é positivo, ele vai com o inverso do sinal positivo, que é, no caso, negativo, e eu terei uma subtração. Ficarei, então, com y, que é igual a 30 menos 19. Com isso, eu chego ao resultado de que y vai ser 11 e consigo descobrir que naquela sala de aula o número de meninas era igual a 11. Se por acaso você, estudante, quiser ter a certeza de que a resposta está correta, basta substituir os valores das incógnitas x e y que vocês acabaram de descobrir nos dois sistemas de equações e ao resolver as duas operações, a operação da primeira equação e da segunda, vocês vão ver que obteremos os resultados exatamente 30 e o número 8. Porque se caso você obtenha um resultado diferente, é porque os valores que você encontrou para as incógnitas são incorretos. Bom, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, continuamos. Fiquem em casa e bons estudos.